Olá você, a Prova Valendo no ar, quinta-feira, sejam bem-vindos. Hoje falaremos sobre um grande artista que, cara, eu considero um dos mais pops que a gente tem hoje na literatura. Edgar Allan Poe, com certeza você já ouviu esse nome sibilando em seu ouvido e também ouviu os versos, né, que mais o marcam, que o deixaram famosíssimo na sua vida literária, que é o Nevermore. Nevermore, do Corvo. É sobre o Corvo que a gente fala hoje. Eu adoro esse poema, acho um poema muito louco, cara. A história dele, então, fantástica. O Corvo e o Poe, né, são quase um instituto, uma instituição única, certo? É quando criação e criatura se juntam ali, criador e criatura se unem numa forma só. E a vida do Poe, as coisas que a gente ouve falar do Poe, sempre estão relacionadas, né, e muito misturadas à sua biografia e à sua literatura. Bom, para quem não conhece um pouquinho da história do Poe, eu vou contar aqui. O Poe é um americano, começo do século XIX, e ele vai ser importante principalmente para, né, caracterizar a literatura americana na sua identidade, no seu começo ali, né, nos seus primeiros gritos ali de independência dos ingleses. O Poe é filho de duas pessoas do circo. O pai e a mãe eram circenses. O pai morre, a mãe morre e ele vai ser adotado muito criancinha ainda por um outro casal, certo? A mãe adotiva do Poe morre e ele fica somente com o pai. O pai era um rico comerciante, o cara tinha, né, uma certa grana, investe na educação do Poe, mas, né, investe no sentido que, ó, rapaz, você não tem que ficar com essa aí de ficar lendo as coisas, né, não era um cara muito, né, estreitado com a cultura, com as artes. O negócio dele era grana, grana, grana. E faz de tudo para o Poe ser o seu herdeiro, ser o cara que vai tocar os seus negócios. Mas o Poe não era muito disso, não era o negócio dele. Ele vai estudar na universidade, mas não chega a completar, a sua vida vai mudando, até que ele meio que começa a se atritar com o seu padrasto, certo? Não dá muito certo, o cara, né, para de dar dinheiro para ele, para de bancar as excentricidades do Edgar Allan Poe, e o Poe começa a ficar numa pindaíba, como se diz aqui. Lá pelas tantas, ele, né, já queria ser escritor, ele queria ser um grande poeta, ele queria influenciar o mundo com a sua poesia. Esse era o sonho do jovem Edgar Allan Poe. Ele começa a vender os seus contos, escrever as coisas. E aí a gente começa a reparar, principalmente pela sua obra ensaística, né? Tem vários ensaios falando sobre a composição da sua poesia ou dos seus contos. A gente vê o trabalho dele, a racionalidade dele, e o modelo que ele usa para escrever a sua obra. Então, ele estava sempre pensando, né, por quê? Né, até por uma questão de sobrevivência, que ele tinha que fazer sucesso com a sua poesia. Que a sua poesia e os seus contos deveriam ser respeitados e tidos como referência, para que ele conseguisse, claro, espaço nos jornais e os jornais o pagassem. Então ele fez de tudo, crítica, né, fez conto, poesia, arranjou briga pra caramba, disse que o cara era meio, né, ponta firme ali, não gostava de levar desaforo para casa, então arranjou briga com todo mundo, com tudo que é lado, e virou um cara que meio que cruzou a América atrás de trabalho, né? Brigava com um, ia para outro lugar, mudava de cidade, ia para outro jornal, ia para cá, ia para lá, sempre tentando sobreviver, sempre tentando ganhar grana. Então tem, né, essa ideia também de um trabalhador, de um operário das letras, que foi o Edgar Allan Poe, né, no período que os jornais estão ali publicando muitos autores, o começo dessa atividade, o jornal atrelado à literatura, que a gente também vê no Brasil, na história da literatura brasileira e europeia. Tranquilo? Bom, o Corvo, vamos para o Corvo, né? A história é a seguinte, todo mundo que é amarrado, em referência pop, tá ligado no Corvo, né? Você vê aquele corvo preto, o símbolo, né, que hoje a gente até, né, politicamente correto procura afastar, mas enfim, nós estamos falando do século XIX e o símbolo do corvo é um símbolo da morte, né? A negra noite, o preto, o escuro está ligado ao luto, à morte.
E o corvo é esse símbolo. O Edgar sabia disso, né? E propõe, né, num ensaio dele chamado Filosofia da Composição, desvendar como é que ele fez, certo? Esse poema. Bom, vamos ao poema, depois a gente faz essa revelação, que inclusive, né, é o objeto do Poe. Ele gosta de revelar isso. Fala assim, não tem inspiração poética, né? Não é uma coisa assim do além. É trabalho, criatividade, ficar lá burilando as palavras, né? Remoendo as palavras, remexendo as palavras, até que elas soem, até que elas tenham a estética e causem a impressão que o autor quer dar. O autor domina a palavra, certo? Bom, depois a gente fala mais um pouco disso. Vamos voltar para o corvo. Tá? Era uma meia-noite agreste, diz o poema, né? E eu uso aqui uma tradução do Fernando Pessoa. Cara, o corvo tem, na língua portuguesa, alguns bons tradutores, né? Fernando Pessoa e Machado de Assis. Que é mais o quê, velho? Né? Claro, um poema pop desse tinha que ter esses dois grandes tradutores. Bom, e aí acontece o seguinte, o nosso eu lírico, ou seja, né, o personagem, ele vai escutar uma batida de leve. Não, ele tá lá naquele casarão, eu imagino aquele casarão vitoriano no meio do campo, né, aquele lago na frente, aquela neblina lá fora, um clima meio, né, invernal, outonal. Ele escuta um barulho, ele está lá lendo, né, ele está absorvido por tons ancestrais, diz o poema, ele está lá absorto, e ele escuta o barulho e vai até a porta. Abre a porta, né, e vê a noite escura. Noite escura, noite escura, noite escura. Volta para dentro e fala, pô, deve ser algum amigo, o que será que é isso? Escuta novamente o barulho e vai até a janela, abre as folhas da janela e lá fora, noite, 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 e de repente, bum, né, surge aquela figura demoníaca, né, um símbolo dos infernos, que é o corvo. E o corvo vem, né, vamos imaginar, ele está na biblioteca, como a minha aqui, só que imagina aqui que na minha biblioteca tem uma estátua, um busto de Minerva. E o corvo vem, bum, senta exatamente em cima do busto de Minerva. Que para mim, né, é mais do que uma alegoria de que, né, se Minerva é a luz, se Minerva é a razão, a sabedoria, o corvo, que é a noite, vem e senta, né, se sobrepõe à razão, à racionalidade, à iluminação. Ou seja, vamos entrar num clima de mistério, num clima soturno. Por quê? Porque o nosso eu lírico, o nosso personagem, está de luto. E luto por causa de Lenore. Né? Lenore, a sua amada, seu amor de vida, ela morreu. E ele, olhando para aquele corvo, para aquela figura sinistra, pergunta ao corvo, né, se ele veio por conta dela, se ele veio dar um recado por conta da amada dele. Né? E ele pergunta por Lenore, e o corvo responde, Nevermore. Né? Quando é que eu vou ver a Lenore, velho? Me fala, seu corvo. E o corvo responde, Nevermore, Nevermore. Cara, essa frase é antológica, todo mundo conhece, se não conhece, está aprendendo agora comigo. Acho que talvez um dos poemas mais conhecidos, mais pop mesmo. A cultura pop usou muito a figura do Poe e a figura do corvo. Né? Essa coisa soturna, essa coisa do mistério é a imagem que o Poe deixa. Né? E continuando a narrativa, que é um poema, né, na verdade, está em verso, a ideia do corvo sentando em cima de Minerva deixa tudo mais pesado. Né? O luto do sujeito que está ali morrendo de saudade da sua amada, que hoje é um defunto, está debaixo da terra. E ele vai conversando com aquele corvo, fala, o bicho das trevas, bicho do capeta, né? ser ancestral. Cadê a Lenore? E ele fala, Nevermore, 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 Nevermore. Ele pensa no corvo, será que quem ensinou esse cara a falar isso? E ele só fala isso, e ele reclama, né? E quando é que eu vou ter paz no meu espírito de novo? E ele fala, Nevermore, nunca mais, rapaz, nunca mais, nunca mais, nunca mais, nunca mais, nunca mais. Até que ele se enche o saco e começa meio que brigar. Fala assim, então, figura odiosa, vai pro inferno, saia daqui, saia desse lugar, me deixa viver em paz. E o corvo fala, Nevermore. E ele termina o poema, né, justamente refletindo sobre isso. Né? E é uma alegoria, a gente sabe que, né, por mais que o corvo entre, por mais que ele esteja ali, na verdade, tudo isso, essa
essa escuridão se passa também dentro do eu lírico, dentro desse sujeito, dentro desse personagem. Ele está de luto, ele está triste, ele está pesaroso. Tá? Então esse mundo que se passa lá fora, né, essa construção que é maravilhosa do Poe, né, muito perspicaz, da noite lá fora, do barulho, da neblina, de estar tudo confuso, do mistério, tudo isso na verdade não está lá fora, mas sim dentro desse eu lírico, dentro desse personagem. Bom, ele fala assim, vai embora, Corvo. O Corvo fala, eu não vou, eu não vou. E ele fala assim, esse Corvo está aqui ainda e vai ficar por muito tempo. Né? Ele está ali e não vai me deixar nunca mais. Assim ele termina. Claro, eu contando aqui parece que não tem nenhuma graça, mas a graça toda está, claro, na combinação rítmica e sonora desse poema. E aí a gente, né, entrando no outro texto do Poe, que é o Filosofia da Composição, ele vai nos dizer que quando ele pensou esse poema, ele estava justamente pensando nisso. Né? Ele estava pensando num personagem, então, né, ele ensina como compor um poema. Né? A primeira coisa que ele fala é o seguinte, um poema, né, ou uma obra de arte, ele não pode ser longo, ele tem que ser curto, ele tem que ser tiro curto, né? Pico na veia, como diz o Dalton Trevisan. Ele fala que tem que ser numa sentada que o cara tem que ler e absorver tudo aquilo, senão você perde, né, você perde a ambientação que você constrói aqui no começo do poema, né? Porque o cara levantou e foi comer, foi jantar e depois vai ter que voltar para o texto. Então já perdeu o clima, tá? Então tem que ser de uma sentada só. Então ele nos diz, né, que muitos autores vão ficar chateados com ele, né, vão ficar bravos com ele, porque ele está revelando isso. Por quê? Porque os autores, né, anteriores a ele gostam de achar que eles são melhores que os outros, que eles são geniais, que eles têm inspiração, que tem uma mão divina aqui na cabeça deles que faz eles escreverem belamente. Poe discorda disso, né, e mostra a sua composição, como é que ele faz, como é que ele trabalha a trama toda. Ele fala assim, eu precisava de um símbolo, né? Então um símbolo da morte, o corvo. E a morte atrai, o mistério, eu precisava de um mistério. Então é melhor, ele fala assim sobre os contos também, é melhor você começar de trás para frente. Qual é o mistério? O que é esse corvo que vai entrar lá? Né? Por que ele está lá? Aí ele pensa, que tal eu juntar a morte com o amor, ou seja, a morte da amada. E aí ele pensa na Lenore, certo? Então eu vou juntar isso. Ele é o luto, é o mistério e é a morte da amada. Uma das coisas mais trágicas que tem. Isso vai chamar a atenção do meu leitor. Meu leitor vai querer ler isso. Então ele está racionalmente estruturando a sua poesia. Então, né, esquece a inspiração. O que a gente tem aqui é transpiração, é trabalho. E é isso que ele vai falar nesse texto bacana, né? É muito legal. Ele vai escolher o ritmo, ele vai escolher o bordão, né, o Nevermore. Ele fala assim, eu preciso de um refrão. Né, para pegar, para colar ali na cabeça do cara. E, meu, deu certo, velho. Né? Nevermore. E esse poema tem um episódio dos Simpsons fazendo esse poema, que é um dedicado ao Halloween, certo? Dia das Bruxas. Dá uma googada aí, bota no YouTube aí, Simpsons, O Corvo. Você vai ver, é muito legal, é de morrer de rir. A Lisa traz o poema da escola, né? A Lisa é CDF, é filha CDF, e vai ler com o Bart e com o Homer. O Homer é o homem, o eu lírico, o personagem central que está lá, perdido em sua biblioteca, com o corvo entrando. Muito bacana, muito legal. Aí você imagina, né, velho, se os Simpsons estão usando essa referência, não é, né, o nosso aluno aqui do A Prova que vai deixar de ter. Então, importantíssima essa referência super pop do Edgar Allan Poe. Bom, voltando à filosofia da composição, então ele vai falar sobre o tamanho que a peça tem que ter, sobre a sonoridade, a escolha de um refrão, a escolha temática, o mistério, tá? Bom, uma das críticas que recebe o Poe também, né, alguma crítica, né, boa parte da crítica, torce um pouco o nariz pro Poe. Primeiro porque ele faz sucesso pra caramba, né? Às vezes a crítica também é chata por conta disso, não gosta de quem faz sucesso. E fala que os contos dele tem muito de esquemático. Então, sempre é assim, acontece assim, sempre tem uma coisa misteriosa e os caras vão ter que descobrir por que isso, por que aquilo, né? Porque os grandes temas do Poe são, né, os mistérios, o imponderável, o pós-morte, a morte, o assassinato, é isso que vai cozinhando a alma e a mente do Edgar Allan Poe. Galera,
Moçada gótica adora. O Poe até hoje é muito famoso por conta disso, né? Sempre tem uma onda gótica, uma onda vampiresca, e aí, né, sobra pro Poe sempre alimentar essa moçada. Agora, eu dei uma retomada nos contos dele, eu acho legal pra caramba, né? Tem uns contos muito legais, é divertidíssimo de ler, né? Você precisa fazer um adolescente ler Edgar Allan Poe, cara. Você vai moendo, você vai comendo mesmo, é divertidíssimo, é tranquilo de ler, e é literatura da melhor qualidade, certo? Bom, para fechar aqui, uns trechinhos do nosso Corvo, na tradução do Fernando Pessoa. Numa meia-noite agreste, quando eu lia, lento e triste, vagos, curiosos tomos de ciências ancestrais, e já quase adormecia, ouvi o que parecia o som de alguém que batia levemente a meus umbrais. Uma visita, eu me disse. Está batendo a meus umbrais, é só isso e nada mais. Ah, que bem disso me lembro, era no frio dezembro, e o fogo morrendo negro urdia sombras desiguais. Como eu queria a madrugada toda noite aos livros dada, para esquecer em vão a amada. Hoje, entre hóstes celestiais, essa cujo nome sabem as hóstias celestiais, mas sem nome aqui, jamais. Como a tremer frio e frouxo, cada reposteiro roxo me incutia, urdia estranhos terrores nunca antes tais. Mas a mim mesmo, infundindo força, eu ia repetindo. É uma visita, pedindo entrada aqui em meus umbrais. Uma visita tardia pede entrada em meus umbrais. É só isso e nada mais. E aí vai por mais 3, 4 páginas essa história fantástica que, se eu fosse você, não deixava de ler. Beleza? Ó, Edgar Allan Poe era um dos grandes pedidos aqui no nosso A Prova. Por favor, curte o vídeo, compartilha, manda para a moçada aí, manda para geral, e eu agradeço vocês. Estou aqui satisfazendo a vontade de uma galera que pedia para a gente comentar o Edgar Allan Poe, e prometo que em breve a gente volta com mais alguns contos dele, porque é uma leitura que eu estou fazendo agora. Tranquilo? Vai que vai. Fui. Obrigado pela companhia. A Prova lendo. Até a próxima.